Oi, Olá, Cif, bom tudo bem? dia. Bom dia a todos. 11 horas. É um prazer conversar com vocês. Esse é mais um episódio do Faz Mais Simples. A gente chama um jeito diferente de conversar com os clientes, com os amigos, um jeito sem juridiquês, tentando ir direto ao ponto, de uma maneira rápida. Todo mundo aí tem bastante coisa para fazer durante o dia, principalmente na segunda-feira, né, Sibeli? Então, vamos tentar ir direto ao ponto. E hoje o tema que a gente tem para tratar é um tema bastante interessante para as empresas, uma alternativa que começou a ter alguns precedentes favoráveis na justiça. E, bom, a ideia é entender um pouquinho como é que as empresas podem atuar, tentando aí diminuir um pouco a sua folha salarial. Nós temos no Brasil vigente desde maio desse ano, né, uma lei 14.151 de 2021, que pegou algumas empresas de surpresa, que determinando que as grávidas, as gestantes que estivessem trabalhando e que não pudessem trabalhar, basicamente a lei é muito pequena, tem 2 artigos e determina que as grávidas, as gestantes que estiverem trabalhando nas empresas cuja atividade não possa ser remota, não pode ser à distância, elas deverão ser afastadas, entendendo então o legislador que o ambiente estaria insalubre, estaria perigoso por conta do Covid-19. Então, com base nessa lei, muito se discutiu lá em maio, junho, julho, quem paga essa conta, né? Quer dizer, gravidez não é doença, mas no meio da pandemia, de fato, as gestantes estão em maior risco. Então, a ideia do legislador a gente sempre entende como uma ideia interessante, protegendo o nascituro, protegendo a gestante, respeitando os princípios constitucionais, mas, no final das contas, a lei foi um pouco omissa, né, com relação a quem paga essa conta. Quer dizer, as empresas que estão passando por dificuldades, e muitas delas fecharam as portas, teriam que arcar com mais esse custo, né, de pagar os salários das gestantes e afastadas, que não possam trabalhar remotamente. Como é que fica isso daí, né? Então, algumas teorias começaram a surgir, e aí eu queria pedir para você, se pudesse resumir para a gente as alternativas que as empresas têm, para que então a gente chegue no nosso tema, que é a ideia final do salário maternidade. Obrigado, Sibeli. Para quem não conhece, Sibeli é nosso braço direito aqui na área previdenciária, consultoria trabalhista, já figurinha carimbada, não faz mais simples. Mas conta para a gente, as empresas têm alternativa? É bom destacar, Luiz, como você mesmo disse, que a lei veio de uma forma muito simples e não tratou de nenhuma exceção, de nenhuma condição diferente, mesmo as grávidas vacinadas ou as que não tivessem problemas, né? Então, trouxe uma situação complicada para as empresas, porque nós mesmos temos clientes que têm 300 grávidas, né? E a gravidez é um período muito longo, então a gente tem que analisar o caso a caso para verificar como vai ser tratada cada uma dessas gestantes num primeiro momento. Porque quem está lá pertinho de ganhar o nenê, dava para antecipar umas férias ou já dar as férias, sem prejuízo da remuneração. Porque o ponto mais importante dessa legislação, além de afastar as gestantes, foi de garantir o salário integral dessas trabalhadoras. Então, o problema é como pagar essa conta. Na época que a lei saiu, estavam vigentes as medidas provisórias 1045 e 1046, que tratavam da suspensão de contrato, que tratavam da redução proporcional de jornada e de salário, e tiveram vigência só até 25 de agosto. Só que isso não resolvia o problema do empregador, porque apesar de poder suspender o contrato, de receber uma ajuda do governo e ter que pagar só uma ajuda compensatória e não o salário integral, trazia um ônus adicional para o empregador, que era uma garantia de emprego adicional à garantia da gestante. Então, era um ônus grande para o empregador. Tinha a questão do banco de horas especial também, na MP 1046, que tinha 18 meses para compensar, mas como elas não estão mais vigentes, não é uma alternativa para hoje. Mas quem já usou dessas alternativas tem que pensar como fazer daqui para frente. Então, o ideal que a gente recomenda é sempre seguir a lei. Se der para afastar essa colaboradora do trabalho presencial e arranjar as mesmas atividades ou outras atividades a serem exercidas em casa, seria o mundo ideal e a situação mais segura, tanto para a empregada quanto para a empresa. Se não for possível exercer as atividades atuais,
tem que analisar o contrato de trabalho, mas normalmente os contratos de trabalho prevêem o exercício de atividades que sejam compatíveis com a condição pessoal da empregada. Então, troca provisoriamente de função ou de área para permitir o cumprimento da lei e que essa empregada possa continuar trabalhando e recebendo salário. Nessa situação, é importante fazer um aditivo contratual para documentar, para não dizer que foi uma alteração prejudicial, que teve acúmulo de função, desvio de função, mas seria o mundo ideal. Infelizmente, não cabe para todo mundo, nem para todas as gestantes, né, Luiz? Então, uma outra alternativa seria o pagamento de uma licença remunerada, então a empregada fica em casa e continua recebendo a sua remuneração sem prestar o serviço, o que não é bom nem para uma parte nem por outra, e era o que as empresas estavam fazendo até agora, ou seguindo as MPs, ou fazendo o banco de horas, mudando função ou dando a licença remunerada, porque ele não pode se eximir de pagar a remuneração para essas gestantes. E existe, sim, a possibilidade de entrar na justiça e dizer que esse ônus não é do empregador, porque, venhamos e convenhamos, a remuneração é a contraprestação do trabalho. Se não tem prestação de serviço, não tem como pagar a remuneração. E lembrando que, na grande maioria das vezes, quantas as empregadas são afastadas, o empregador tem que contratar outros profissionais para fazer o serviço que essa gestante não está podendo realizar. Não por incapacidade, porque ela não está incapaz para o trabalho. Como o Luiz bem tratou, a gestação não é uma doença, mas por uma restrição legal não podiam exercer as atividades. Aí, qual que é o fundamento jurídico dessa ação que você está colocando, que ela poderia entrar? Então, agora, o que a gente encontrou? Existe a convenção da OIT, a convenção número 103, que é uma convenção que trata da proteção à maternidade. É uma convenção que tem força de emenda constitucional no Brasil, tá? Conforme a nossa Constituição, então é uma norma que tem força constitucional, e essa convenção, ela prevê que os eventos vinculados à maternidade, em hipótese alguma, podem ser de responsabilidade do empregador, que é uma função estatal, esses recursos têm que vir de um fundo assistencial público, protegendo tanto a gestante quanto o nascituro. E é importante lembrar, Luiz, nessa discussão, porque muito se falou a respeito da aplicação das normas, a utilização nessa situação concreta, mas essa convenção foi aprovada em Genebra em 1952 e está vigente no Brasil desde 66. Como o Brasil possui uma legislação coerente, protetora, concisa em relação à maternidade, nunca foi preciso apelar para a Convenção 103. A nossa legislação previdenciária já dava esse suporte para gestantes, mas foram surgindo situações novas que geraram interpretações novas da legislação, né? É importante deixar claro que o salário maternidade ele é devido desde 28 dias antes do parto até a data do parto, para início dos 120 dias da licença maternidade, que é o afastamento da gestante do trabalho, no momento do parto até 28 dias antes, e da licença maternidade, que leva à suspensão do contrato de trabalho. Então, são duas situações paralelas, né? E aí, o que aconteceu? A CLT, na reforma de 2017, ela trouxe um artigo tratando exatamente de situações insalubres para a gestante, que é o que, de uma forma meio capenga, está sendo equiparada agora por essa lei que a gente está tratando aqui. E aí, o que a CLT prevê? Que tanto as gestantes quanto as lactantes têm que ser afastadas das atividades insalubres, independente do grau da insalubridade, durante todo o período de gestação e de lactação. E, se não for possível readequar as funções dessa gestante num local salubre da empresa, que elas sejam afastadas com prorrogação do salário maternidade. E por quê? Porque nesta situação de risco, entende-se que a gestante está tendo uma gestação de risco. A gestação não passa a ser doença, mas o ambiente de trabalho a torna uma gestante de risco e por isso justificaria a prorrogação da licença maternidade. Prorrogação tanto no momento da concessão quanto do período de duração. Então, a gente já teria, por analogia, esse artigo da CLT que trata das gestantes que trabalham em locais insalubres e a proteção da Convenção 103 da OIT, específica em relação à maternidade. Nesse contexto, a gente começou a ter decisões judiciais, decisões do STF, interpretações do STF da legislação que fortalecem esse caminho que a gente está seguindo
de possibilitar ao empregador a concessão da licença maternidade para essas e do pagamento do salário maternidade para essas empregadas que não podem trabalhar presencialmente. O STF teve histórico recente de prorrogar a concessão da licença maternidade no caso das gestantes que têm prematuros, que ficam elas ou as mães, né, ou os bebês internados por um período muito grande e muitas vezes superior aos 120 dias da licença maternidade. Então, apesar das tem normas... um precedente do STF. Apesar das normas constitucionais e previdenciárias estabelecerem que para todo benefício tem que ter a prévia fonte de custeio, já houve autorização do STF em prorrogar esse benefício para situações excepcionais. Então, protegendo a mãe e o bebê no caso dos prematuros, e por analogia entendemos que serviria nesse caso, porque também seriam situações onde a mãe e o bebê não poderiam ser punidos por uma proteção excepcional que estava sendo concedida a elas nesse momento. E aí a jurisprudência está seguindo nesse sentido, nós já temos decisões judiciais concedendo às empresas a possibilidade de pagamento do salário maternidade para essas gestantes que não têm como ter as funções realizadas à distância. Si, tem até uma solução de consulta para quem está nos assistindo, que é legal, de falar da Receita Federal, que é a 287 de 2019, que ela basicamente determina que se tiver, que ela considera gravidez de risco aquela que a gestante estiver trabalhando em local insalubre. E aí ela autoriza a dedução integral, né, desse salário maternidade pago às gestantes para aquelas que estão afastadas por questão de insalubridade. Então, se tem um risco, né, à saúde. Então, a solução de consulta também dá um caráter e fecha sobre o aspecto ali tributário, né? E também tem um artigo 72 da Lei 8213 de 91, que também permitiria a compensação desses valores pagos, dando, então, a não incidência tributária, que é o que interessa bastante para as empresas. Mas me conta uma coisa, aí tá bom, eu estou com essa tese linda, maravilhosa, mas agora eu quero, então, o que a empresa deve fazer? Ela tem que entrar com a via judicial, ela move uma ação contra quem? Isso não gera riscos para ela? Como é que está isso? É importante esclarecer dentro dessa consulta que você está tratando, Luiz, que a legislação previdenciária ela foi sendo alterada no curso do tempo, né? E hoje, para os empregadores, quem tem empregado CLT, quem faz o pagamento do salário maternidade é a empresa. Então, ela faz o desembolso para o empregado e compensa esses valores com as contribuições que ela tem que recolher para o INSS. Existem outras formas de trabalho, na doméstica, por exemplo, que quem paga o salário maternidade é diretamente pela Previdência Social. Então, é um assunto que vai valer tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, tá? Sim, a gente teve até um precedente recente da Justiça do Trabalho de uma patroa que pegou que estava com uma babá gestante, acho que era uma babá, Era babá. Conseguiu autorização judicial para enquadrá-la, né? Nossa cliente. Que legal. Então, mas aí, ela entra com ação, como é que entra com uma ação ordinária contra o Estado, no âmbito da Justiça Federal, e para as empresas dá para entrar com essa ação pedindo que todas as gestantes sejam remuneradas não, né, que sejam beneficiadas pelo pagamento do salário maternidade. E aqui tem um ponto importante, tá? Como essa lei é do dia 12 de maio, muitas empresas podem ter gestantes que já foram afastadas ou que eles tiveram que pagar remuneração e que tiveram bebê já, não está no período de adaptação, né? Já está, entre aspas, no prejuízo. E é importante destacar que o salário maternidade ele pode ser requerido até 5 anos depois do fato gerador. Então, se a empresa optar por entrar com essa ação agora, pedindo a concessão do salário maternidade para todas as suas gestantes, independentemente do tempo de gestação, para a concessão do salário maternidade, vai poder pleitear em relação às que já saíram em licença, quem já foi afastado e a empresa remunerou, tendo que analisar, logicamente, o caso a caso, o tratamento que foi dado para cada uma dessas empregadas, e para as futuras, enquanto permanecer esse período da pandemia, essa situação de emergência que impõe o afastamento das gestantes do ambiente de trabalho. É uma ação coletiva na Justiça Federal. Justiça Federal. Então, aí para que você consiga esse efeito coletivo para a sua empresa específico, você entra na Justiça Federal. Então, a minha empresa entra contra a União e pedindo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, porque, gente, sempre lembrando que tudo isso vale enquanto existia a pandemia. Depois que a pandemia passar, a própria lei, que nós estamos falando
a 14151/2021, ela determina enquanto existia a pandemia, nessa necessidade. Ou gravidez de risco, né? Porque a gravidez normal, dúvida. como você bem levantou, não é doença, então é até saudável para gestantes continuarem trabalhando, né? Então, você me disse que aquelas que já pagaram, a gente pode exigir, posso pedir também a compensação do que já foi. Pode. Tá. Antes de maio, eu posso pedir também? Não. Aí já é Não, mais discutível. antes já é mais discutível, salvo se for uma gravidez de risco, se tiver alguma situação excepcional, ou algum requerimento perante o INSS que foi indeferido, né? Sempre lembrando que no Brasil vigora aquele princípio da anterioridade, a lei é de maio desse ano, e, portanto, períodos anteriores vai ter que entrar nessas exceções que a Sibeli está colocando. Eu acredito que no período anterior à legislação, Luiz, deve ser discutido pela empregada e não pela empresa a questão da concessão do salário, do auxílio-doença, porque daí se foi antes da legislação, qualquer incapacidade para o trabalho teria que ser discutido no âmbito de incapacidade mesmo, de doença e não de salário-maternidade. E se estivermos discutindo o caso de uma empregada com a empresa, especificamente, aí a Justiça é do Trabalho, porque a relação... Sim, a relação individual. Exatamente. Bom, gente, eu acho que é uma tese que todos os precedentes são favoráveis, a gente tem conversado com muitos juízes, todos os grupos de estudos estão caminhando nesse sentido. Eu acho que é uma tese que vem para ficar. Vale a pena as empresas fazerem conta, olhar de fato, eu consigo colocar minhas grávidas, minhas gestantes um trabalho remoto. Então, essa tese não é para você, essa tese é para quem efetivamente precisa da atividade. E as empresas que a gente tem como clientes aqui, principalmente as prestadoras de serviço, que ela oferece inclusive, a mão de obra no local do trabalho, essa é uma ação rápida, simples, porque nós estamos falando de matéria de direito, os documentos comprobatórios de que o trabalho é presencial, são documentos fáceis de conseguir, o RH pode ficar tranquilo que não vai ter que subir aquele 1 milhão de documentos. Obviamente, temos que mostrar que a empresa se enquadra nesse requisito que nós estamos falando e com bastante chance de... Envidou esforços, né, Luiz? É importante que envidou esforços, não entrar com ação direto só, né? Exato. Mas, então, eram essas as ideias que a gente queria trazer para vocês. A mini live Nosso Faz Mais Simples tem um compromisso de ser rápido, direto ao ponto, sem juridiquês, e a gente fica super à disposição. Eu vejo que nós temos uma empresa, a Hana, que nos deu um bom dia. Então, bom dia, Rogério. Não achei aqui alguma pergunta, mas a gente fica o nosso compromisso de responder as perguntas. Entre em contato conosco, quem tiver para analisar o caso a caso, conforme a Sibeli colocou. Sibeli, obrigado pelas dicas de hoje. Eu agradeço, Luiz. Bom dia. Até mais, gente. Obrigado. Até.